Você já pensou no quanto que a qualidade do som de uma igreja é importante? Você já pensou na finalidade de uma igreja? Uma igreja serve para passar uma mensagem, para poder criar um ambiente de meditação e de oração para as pessoas. E a acústica, a audição, a sonorização é fundamental dentro desse processo. Eu estou aqui hoje com o Wellington e o Eduardo, da Shop Music, profissionais super gabaritados, com experiência ampla em sonorização de igreja. A gente vai bater um papo hoje sobre essas questões. Primeiro, eu queria agradecer vocês pela presença, por aceitar o convite, né, de falar um pouco sobre o que vocês fazem nessa questão de sonorização da igreja e deixar vocês dizerem um pouco sobre essa atuação, como que é esse trabalho da sonorização hoje. Então, em primeiro lugar, boa tarde para todos, né? Eu sou o Eduardo, há 20 anos lá na Shop Music, agradecer a Daniele também pelo convite, a gente se sente lisonjeado. E a gente, na verdade, hoje vai bater um papo sobre aquilo que a gente é apaixonado por fazer, que é sonorizar ambientes, sonorizar templos, para que vocês tenham ambientes que consigam atingir níveis de inteligibilidade sonora muito interessantes, casando o nosso trabalho com o excepcional projeto acústico que a Daniele vai fazer para vocês. Eu agradeço também a Daniele pela oportunidade de estar aqui podendo somar com o trabalho que ela também pode oferecer para as igrejas, né? E como o Eduardo disse, a gente tem 20 anos de experiência, muitos clientes aqui no Vale do Aço, no Vale do Rio Doce, e a gente está aqui para tentar levar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, para que vocês possam tomar melhor a decisão de vocês no momento da execução de cada projeto. E a importância de trazer algumas informações dentro do processo de reforma, processo de aquisição de um novo equipamento, porque muitas vezes isso aparece tardiamente, né? Assim, a pessoa já fez uma reforma completa, já definiu piso, definiu parede, já fez o forro, já fechou a parte elétrica, aí ela vem e chama o Wellington e o Eduardo para vamos colocar umas caixas aqui, o que vocês sugerem? E aí tem que abrir muita coisa, aí pensa, a igreja está toda cheia de material de reflexão, com muita reverberação. Vocês podiam ter um projeto de acústica, mas tudo já foi definido, né? Então, é muito importante que isso aconteça na hora certa, né? Para que as pessoas possam ter um ganho, assim. Isso não pode ser um final de obra. Sobrou tanto, e aí com esse tanto, o que eu faço, né? A gente estava conversando sobre isso aqui antes, né? Inclusive, baseado no que você diz, tem algumas histórias que são engraçadas, porque às vezes a gente chega na igreja, está tudo acabado, e aí eles... Então, a gente precisa colocar o som. Aí a gente passa a mão na furadeira, os instaladores, pergunta para o padre ou para o pastor, então tá, a gente vai começar agora a quebrar a parede aonde para passar os nossos cabos? E aí o padre ou o pastor costumam colocar a gente para correr, mas não façam isso. Na verdade, para definir, eu acho que a melhor ideia do momento disso, tanto do projeto acústico quanto o dimensionamento do som, é quando você pensa em construir o seu templo. Né? Quando reúne a comissão, que reúne o conselho, que compra o terreno, e aí fazem, né, aquela primeira reunião entre os membros do que esperam de um templo, né, o tamanho, quantidade de pessoas que vão caber lá dentro, se vai ter mezanino, se não vai ter, se vão ter salas, se não vai ter, se vai ter condicionamento de ar, se não vai ter, se vai ser um templo numa área densamente habitada ou não, porque tudo isso vai impactar, né, no projeto de acústica, no dimensionamento da sonorização, o tipo de denominação também, se é uma igreja católica, se é uma igreja evangélica, se é uma igreja da renovação carismática, enfim, todas essas vertentes cristãs têm a sua dinâmica de culto, não tem uma certa ou uma errada. Na verdade, todas têm a sua peculiaridade ali, nós não estamos aqui para entrar nesse mérito, mas elas precisam ser pensadas, essa sonoridade dentro desses templos tem que levar também em consideração essa questão. E é importante levar em consideração também que o planejamento, no momento que você está
na parte de arquitetura, que você está colocando o projeto no papel, você tem a chance de planejar tubulações, material, que vai te gerar uma economia no futuro, né? Porque se você planeja, você otimiza. Então depois você não vai ter que quebrar, às vezes, locais onde já tem um acabamento, já tem um piso colocado. Às vezes você precisa condicionar uma caixa debaixo de um púlpito. Então você tem que, às vezes, remover material que você já investiu dinheiro nele para refazer aquilo novamente. Então o melhor momento disso, de se planejar qual é o som que você vai colocar, o trabalho da acústica, quais são os pontos que precisa ser tratado, é justamente no momento do planejamento, que aí o papel aceita tudo, né? Então, e aí você pode rever, né? Se não cabe no orçamento, vai pensar numa outra solução. Vai pensar tem uma questão materiais. muito interessante também, que eu como arquiteto eu vejo isso acontecendo, os meus colegas que fazem os projetos de acabamento, os projetos das fachadas das igrejas, de repente eles se deparam com as caixas, né? E aí fala assim, nossa, mas a caixa está tampando um elemento que eu precisava que aparecesse aqui no projeto. Então isso tem que ser considerado desde o início. Isso é um elemento, querendo ou não, é um elemento arquitetônico, é um elemento que vai ser visível o tempo inteiro. E aí a gente percebe que essa questão da sonorização e da acústica, ela tem muito a ver também com a geometria do espaço, né? Então, às vezes a gente vê templos que são os templos mais antigos, né? Principalmente as igrejas evangélicas, elas têm muito um formato retangular e muito comprido, assim, uma nave muito comprida. Isso gera um tipo de tratamento acústico nas paredes, porque tem muita parede paralela, e aí a gente tem que evitar esse paralelismo, porque a própria caixa de som tem um ângulo de abertura horizontal que vai começar a bater e voltar, né? E aí o tipo de equipamento que vocês vão propor ali, talvez não vai ser um só na frente, né? Mas vai ter o reforço. Eu estou conversando assim, estou conversando fiado, mas é a área dele. Tá conversando certo. Então, Daniela, pegando um gancho no que você disse sobre a geometria dos templos, a maioria das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, tem a sua nave realmente muito retangular. Sobre as caixas, que é o que a gente faz, eles são necessários. O detalhe é que as pessoas às vezes não entendem isso. Tem um projeto, não tem, na verdade, um projeto de acústica para aquele ambiente, e isso ela acha que vai conseguir resolver com aumento de volume, o que na verdade faz só piorar o problema, que até então estava em um determinado nível, e aumentar o volume ele vai fazer esse nível subir. Eu acho que é até interessante a gente falar disso um pouco depois, essa questão da legislação, do incômodo dos vizinhos, que as pessoas precisam entender que não é só um tratamento acústico, mas tem a questão do isolamento acústico. Nós estamos falando até agora dessa história do condicionamento, né? De fazer a qualidade do som ali dentro ser adequada a esse fim, que é o fim do uso da igreja, né? Mas a questão do isolamento é super importante. Sim, e se você me permite, a gente também quer colocar a seguinte forma: na verdade há uma comunidade de profissionais que estão ligados num projeto de som de um templo. Então é a gente do dimensionamento de sonorização, e a gente espera não chegar no final. É você do projeto acústico, que também a gente espera não chegar no final. E eu acho que para costurar isso, eu acho que o arquiteto ele é uma figura importantíssima nesse processo. Porque como é ele que começa, entendendo que nós poderemos somar com ele e não, de repente, trazer para ele mais dificuldade. Ao contrário, você no início disse sobre os elementos arquitetônicos, não é a hora que eu entenda, mas querendo ou não, as nossas caixas são elementos arquitetônicos. Se pensadas do início, do mesmo jeito que os elementos do tratamento acústico, se pensados do início, eles podem dar uma harmonia muito maior ao projeto do que fazer remendos, vou usar essa palavra, ao final da obra, quando ele o arquiteto ele pode colaborar de diversas maneiras, assim, independente de estar num projeto de acústico ou não. A primeira coisa que ele pensa é na forma, do templo. E a forma do templo vai gerar uma demanda de sonorização diferenciada. Sim. Aí, a partir disso aí, a gente já pode começar a pensar em acústica. Qual que é a forma ideal para um templo? Qual que é a forma ideal para propagar esse som?